Olá, Deus abençoe a todos em nome do Senhor Jesus. E já no início, eu gostaria de pedir a você que tem sofrido com a confusão na mente, despersonalização, depressão, que você falasse com Deus de maneira direta. Como você tem se sentido? Fala, meu Deus, em nome do Senhor Jesus, eu me sinto assim, não tenho conseguido dormir, ter paz. Conte para Deus como você está e diga para Ele que você crê que Ele pode curar você. Se você sente uma dor física, conte para Ele como você contaria para o médico, mas sabendo que você está contando para quem é o Criador, o Todo-Poderoso, que pode tudo. Então, use a sua fé, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Conte para Ele. E agora peça para Deus remover esse mal da sua vida. E se você crê, diga amém e graças a Deus. Pronto. É só você crer, pessoal. Nós não dependemos de ninguém para orar por nós. É isso que você precisa compreender. Deus usa os servos dele, as situações, para despertar nossa fé, mas nós temos provas muito mais do que necessárias de que Deus nos criou, que Ele é o Todo-Poderoso, o Eterno, sabe de todas as coisas, passado, presente, futuro e pode tudo. Está em todos os lugares, conhece a intenção mais profunda do coração de todas as pessoas. Então, confie no Senhor Jesus. Foi por você que Ele se sacrificou, como está na imagem. Ele deu a vida por você. Não se esqueça, creia nele, valorize. Há um só mediador entre Deus e os homens, que é o Senhor Jesus. Então, em nome do Senhor Jesus, você crendo, você está na presença de Deus e a sua oração Ele está vendo, ouvindo e quer responder do jeito dele, que é o melhor, claro. Então, deposite a sua confiança nele, tá bom? Você não depende de nenhum nome, outro nome, nenhum intermediário. Você depende do Senhor Jesus, que é o Deus vivo que veio para dar a vida por nós, para nos salvar, para que a sua oração chegue até Deus. Não importa o que você fez, importa a sua decisão de se arrepender, de se voltar para Deus a partir de agora. O que você precisa fazer é crer e confiar no Senhor Jesus. Amém? Vamos à mensagem de hoje. Meu Deus, que o Senhor possa conduzir a nossa meditação. Fala conosco, meu Pai. Nos dá entendimento para entendermos até o que não gostaríamos, mas precisamos. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Pessoal, se concentre, procure para um lugar onde você tenha silêncio. Se quiser colocar um fone para você prestar bastante atenção. Nós vamos meditar nessa mensagem hoje. Que você pode aqui, só rapidamente aproveitar e curtir, compartilhar a página Cura Interior, onde você vai poder ter acesso às mensagens. E tem aqui também o site, onde tem o estudo do Apocalipse. Eu tenho sempre falado que você pode clicar aqui e baixar para você compartilhar, você com a direção de Deus, claro. Não para absorver apenas informações, estudos apenas, para ter conhecimento, mas principalmente para ouvir a voz de Deus. É uma experiência muito forte com Deus. Deus está preparando o povo dele, a igreja, para o arrebatamento, que vai ser a remoção da igreja dessa terra, porque nós estamos nos aproximando da grande tribulação, um período que um falso líder vai governar o mundo, exigindo obediência, que é o anticristo, que eu creio muito fortemente já está entre nós e muito próximo de chegar esse momento. E nesses 3 anos e meio ele vai se fingir ser um líder falso, e nos últimos 3 anos e meio ele vai revelar a sua face. Ele é o servo, a encarnação do mal. E aí no final dos 7 anos, que vão ter muito sofrimento, o Senhor Jesus vai voltar com a igreja para estabelecer o seu reino. Ele vai reinar pessoalmente nessa terra por 1000 anos, e então depois é que vai chegar o final, o julgamento, a destruição da terra pela desobediência do homem e o julgamento final. Se você quer entender com detalhes, compreender, então peça a direção de Deus com humildade, baixa o estudo, valendo, capítulo a capítulo, uma página. Tenho certeza que Deus ele vai falar com você, tá bom? E você pode clicar aqui através desse link para acessar essa mensagem de hoje. Eu vou deixar na descrição do vídeo também. Clicando ali no curainterior.org em blog, você já cai aqui no blog, acurainterior.blogspot.com. A mensagem de hoje é essa. Qual é a única maneira de ter a certeza absoluta, faltou um O aqui, da vida eterna e da salvação eterna? Existem muitas teorias no mundo, pessoal, e é fácil demais provar que a vida não se resume a essa terra, Você tem alguma coisa aí que você pode tocar, que você vê perto de você? Um lápis, uma borracha, uma garrafa, uma caneta, uma moeda, um computador? Dá uma batidinha nele assim. Você bateu, você tocou, sentiu. Conversa com ele e vê se ele vai te responder. Você deve estar falando, que loucura é essa? Exatamente isso. O nosso corpo é importante, mas ele é material.
Não é o nosso cérebro que nos coordena, é a nossa mente que comanda o cérebro. É o nosso ente, a nossa personalidade espiritual que habita em nós. Com isso, é para nós entendermos que a vida é espiritual. Nós não estamos limitados a este mundo. Não somos um corpo que tem alma, somos uma alma eterna que tem corpo. O espírito, quando uma pessoa morre, vai para Deus, a inteligência. Mas a alma, o ser, os sentimentos, o pensamento, a consciência, ou vai para o Senhor Jesus, se a pessoa creu de verdade nele, tinha um relacionamento com ele, ou vai para o inferno se ela escolheu rejeitar o plano de salvação. Então a realidade espiritual é muito fácil de provar, muito simples. O DNA, como é que algo físico vai ter dentro de si, se desenvolver para formar um corpo tão grande, tão cheio de músculo, órgão, veia, e ter ainda sentimento, a mente dentro de si, que não é físico. Há a parte eterna, imaterial, que não é física, espiritual dentro de nós. Isso prova que tudo que é material não se mexe sozinho. Mas o carro dirige sozinho. Precisou da inteligência que Deus deu ao homem para que o carro fosse programado para isso. Então é algo espiritual. Nós somos espirituais, imateriais, e estamos aqui com esse tempo para fazer uma escolha entre partir daqui com o Senhor Jesus ou sem Ele. Então, qual é a única maneira de ter a certeza absoluta da vida eterna, da salvação eterna? Vamos meditar. Primeiro, precisamos compreender a diferença entre a vida eterna e o paraíso. A vida eterna é a presença do Senhor Jesus, o único e verdadeiro Deus vivo. Deus é a fonte da vida. Assim como o seu corpo sem água, ar e comida, ele morre, sua alma, sem a presença de Deus, ela morre, não tem vida. Por isso, a grande maioria das pessoas sente um vazio no seu coração, sente a falta de propósito e sentido na sua vida. Isso se explica porque o ser humano foi criado de uma forma que somente a presença de Deus pode preenchê-lo completamente. O ser humano foi criado por Deus para ser amado por Ele e viver o seu amor incondicional, imenso e profundo já aqui na Terra e depois na eternidade. Somente Deus, que é eterno e perfeito, pode preencher completamente a alma humana, ou seja, a parte espiritual e eterna, a mente, a consciência, os sentimentos, que é o interior de cada ser humano. Tem pessoas que tentam se preencher com sexo, drogas, dinheiro, fama, boa forma, aparência, mas nós somos espirituais, como nós vimos, é fácil provar, e não há como preencher o espírito com matéria. O espírito prevalece sobre a matéria, a inteligência, a vida é espiritual, que habita em nós, que Deus colocou dentro de nós. Então, você pode ter dinheiro, ter fama, você pode se casar, você pode ter as bênçãos, mas se você não tiver o Espírito Santo, a presença do Senhor Jesus dentro de você, que é quando você decide entregar quem você é, pretende ser, passado, presente, futuro, seu coração ao Senhor Jesus, priorizá-lo, andar com Ele, então você não pode ser feliz, porque nada completo, né? Feliz e completo, porque nada neste mundo material, imperfeito, nem pessoa nenhuma, pode preencher completamente a alma humana que é eterna. Somente Deus, o Espírito Santo, o Senhor Jesus, é que pode nos preencher completamente. Então a vida eterna é a presença de Deus. Já o paraíso, o fato de estar salvo, é o lugar onde os salvos viverão em perfeita comunhão com o Senhor e paz eternamente. Mas como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Está em 1 Coríntios 2,9. O paraíso é maravilhoso, o céu é fantástico, é algo que nós não conseguimos nem imaginar. Pensa no lugar mais bonito desse mundo. Você tranquilo, só com pessoas que você ama. Multiplica por 1 trilhão. Não chega nem perto do que é o céu. Porém, a presença de Deus é muito mais importante do que o céu. Porque o diabo estava no céu, escolheu desobedecer. Adão e Eva estavam no paraíso e desobedeceram. Então não é o lugar que é o mais importante, não é o fato de fugir do inferno e ir para o céu que é o mais importante, mas a presença de Deus é o mais importante. E por mais que a palavra de Deus nos mostre que não temos capacidade de sequer imaginar a grandiosidade do que está preparado para aqueles que amam a Deus, nem mesmo o paraíso ou o fato de estar salvo e livre do inferno se compara à presença de Deus. Pois o céu sem o Senhor Jesus, por mais maravilhoso e lindo que fosse, não teria sentido. Até porque, mesmo aqui na terra, enfrentando lutas, quando uma pessoa conhece e permanece conhecendo o Senhor Jesus, aos pés dele, do Mestre,
ela vive em um estado de graça que transcende qualquer luta ou até mesmo qualquer vitória neste mundo. Por que qualquer luta ou qualquer vitória? Porque tem pessoas que se afastam de Deus quando começam a vencer. E com o Senhor Jesus você vai superar essa sensação assim de que tá tudo bem, eu não preciso buscar. E do outro lado, quando vem a luta, o deserto, a guerra, muitos também acabam morrendo no deserto, acabam morrendo na fé e espiritualmente, desistindo. Mas com o Senhor Jesus, nem no extremo, nem no outro, na dor, na luta, na vitória, na perda, na conquista, você não vai deixar de permanecer com Ele, porque Ele é maior do que tudo, do que qualquer dor, do que qualquer vitória. Amém? Bem, mas e quanto à pergunta do título? Qual é a resposta? Qual é a única maneira de uma pessoa ter a certeza absoluta da vida eterna e da salvação eterna? A resposta é simples, pessoal. Através da fé no Senhor Jesus Cristo. A salvação é pela graça de Deus e não por méritos próprios ou boas obras. Deus se fez carne e habitou neste mundo fisicamente na pessoa do Senhor Jesus para ofertar o seu preciosíssimo sangue, para oferecer o perdão de todos os pecados, graves ou pequenos, a todas as pessoas. E todos os que depositam sua fé e confiança exclusivamente nele recebem o perdão. E obviamente, porque a pessoa ela crê no Senhor Jesus de verdade, então ela tem um relacionamento pessoal com o Senhor. Essa é a única forma de ter a certeza absoluta da vida eterna e da salvação eterna. Nada mais funciona. Nenhuma prática baseada em si mesmo funciona. Pois o mérito da salvação é apenas do Senhor Jesus. Ninguém pode alcançar o céu por méritos próprios. Olha o que está escrito em João 3,16. Porque Deus amou tanto o mundo que deu o seu Filho unigênito, para que todo que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. Não é todo aquele que nele faz boas obras que é uma boa pessoa, é aquele que nele crê, que vive sabendo que está diante dele, como Deus falou com Abraão: eu sou o Deus Todo-Poderoso, anda na minha presença e ser perfeito. Então, me considera, né? Eu creio, me tema. Você está andando com a consciência que está diante de mim. Tem gente que vive achando que Deus não está vendo o que ela está fazendo. Viva assim, sabendo que a terra é como se fosse um terreninho que Deus criou com a palavra, e Ele está em todos os lugares, e Ele quer que você ande sabendo que você está diante dEle, porque Ele te dá provas muito mais do que suficientes de que você está diante dEle. Então quer dizer que eu posso viver pecando e me arrependendo, já que minhas obras não garantem a salvação? A voz de Deus em sua consciência mostra claramente que não. Ninguém pode esconder de nada de Deus, e se uma pessoa planeja pecar, ela não deveria se esquecer que Deus conhece as intenções mais profundas do coração de todas as pessoas. Além do mais, nenhum de nós sabe a hora de nossa partida, não é verdade? Agora sim, veja o que está escrito em Romanos 3, do 20 ao 26. Essa parte, pessoal, é muito forte. Presta atenção no que está em vermelho também. Por isso, nenhuma carne, nenhuma pessoa será justificada diante dele, de Deus, pelas obras da lei. Porque pela lei vem o conhecimento do pecado. Mas agora se manifestou sem a lei a justiça de Deus, tendo o testemunho da lei e dos profetas. Isto é, a justiça de Deus pela fé em Jesus Cristo, para que todos e sobre todos os que creem, porque não há diferença. Porque todos pecaram, todos, não há exceção, todos pecaram. Pode ser bonzinho, pode ser mal, e destituídos estão da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus, ao qual Deus propôs para a propiciação pela fé no seu sangue, para demonstrar sua justiça pela remissão dos pecados dantes cometidos, sob a paciência de Deus, para a demonstração da sua justiça neste tempo presente, para que ele seja justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. A palavra de Deus deixa claro que nenhum de nós pode alcançar o céu através de boas obras, pregando o evangelho, levando pessoas para a igreja, fazendo caridades, praticando rezas ou rituais repetitivos. Qualquer crença baseada em méritos próprios é vã e não pode lhe salvar. A única maneira de ser salvo é depositando sua fé e confiança exclusivamente no Senhor Jesus Cristo, como seu único Senhor e Salvador, em seu sacrifício perfeito na cruz, crendo que Ele morreu e ressuscitou para pagar o altíssimo preço pelos nossos pecados. E então, porque a pessoa
crê no Senhor Jesus, ela se arrepende dos seus pecados, muda a rota de sua vida, o seu caminho, e passa a priorizar seu relacionamento diário, a intimidade, a comunhão com o Senhor Jesus. Essa é a única maneira de receber a vida eterna e a salvação eterna. Nada mais funciona. Não há outra maneira de ter a vida eterna e ter a salvação eterna. Como que você tem certeza disso? Primeiro é a palavra de Deus. Acabou. Segundo, ninguém é completo e tem paz, tranquilidade em relação à morte, em relação à vida, ao futuro. Ninguém é completo sem a presença de Deus. E a pessoa que tem a presença de Deus, a vida eterna, crê no Senhor Jesus e se relaciona com Ele, ela tem a certeza da salvação. Ela é completa. Não há essa sensação de vácuo, de vazio nela. Para alcançar o céu por méritos próprios, teríamos que ser completamente sempre perfeitos, desde o nascimento. Nunca sentir uma raivinha que seja, nunca pensar nenhum pensamento errado, ainda que seja involuntário, ou seja, é impossível, pois nós já nascemos pecadores. É claro que a palavra de Deus nos diz que a fé sem obras é morta. Em Tiago 2, 14 ao 17. Meus irmãos, que aproveita se alguém disser que tem fé e não tiver as obras? Porventura a fé pode salvá-lo? E, se o irmão ou a irmã estiverem nus e tiverem falta de mantimento cotidiano, e algum de vós lhes disser, ide em paz, aquentai-vos e fartai-vos, e não lhes dardes as coisas necessárias para o corpo, que proveito virá daí? Assim também a fé, se não tiver as obras, é morta em si mesma. Esse texto, de modo algum, é contraditório com o texto que lemos em Romanos 3. Porque se uma pessoa realmente crê no Senhor Jesus e tem um relacionamento com o Senhor diariamente, é óbvio que Deus quer usar essa pessoa para pregar o Evangelho dentro das condições e oportunidades que Ele dirigir. É óbvio que essa pessoa, dentro do possível, deve ajudar o próximo, praticar boas obras, ir à igreja, orar, jejuar, evangelizar. É o mínimo que se espera de alguém que realmente anda com o Senhor Jesus diariamente. O que não pode é alguém pensar que as suas próprias obras irão salvá-la, pois, como vimos, elas não irão. E o piloto automático, ou a religiosidade, tem sido motivo da queda de muitas pessoas, pois elas pensam que o fato de elas pregarem o Evangelho, ajudarem as pessoas e praticarem boas obras, que assim elas podem relaxar em seu relacionamento com o Senhor Jesus e que serão salvas por suas obras, ou seja, por seus méritos. Elas já não param para ouvir a doce voz do Senhor e meditar em sua palavra. Elas já não têm o primeiro amor, a pureza do início da jornada da fé. São pessoas que sorrateiramente têm sido enganadas pelo seu coração e pelo diabo, achando que serão salvos porque não adulteram, não roubam e não cometem pecados aos olhos humanos graves, ou seja, estão se apoiando em seus méritos e obras, e isso é um auto-engano sutil e terrível que pode levar alguém que viveu uma vida toda dentro da igreja, virgem, sendo dizimista, ajudando outras pessoas a se perder e ir para o inferno. Você pode até ser virgem, dizimista, pregador do evangelho. Se você se achar merecedor do céu, por isso você está se perdendo, se enganando, porque unicamente a fé no Senhor Jesus, que deu sangue por nós, é que nos salva. É Ele que nos salva quando você crê nele. Amém? Ele pagou o preço. O que precisamos compreender é que jamais podemos cair no erro de achar que seremos salvos por algum mérito nosso. O mérito é exclusivo e total do Senhor Jesus. Ele pagou um alto preço para nos perdoar e nos salvar. Somente Ele é digno de toda glória e merece nossa total fé e confiança. E as perguntas que sempre devemos nos fazer são: onde está o nosso coração? Quem ou o que tem sido nossa prioridade? Com que frequência pensamos no Senhor Jesus e conversamos com Ele sobre assuntos desde os mais simples do dia a dia até assuntos mais sigilosos? Será que temos confiado em Sua vontade e propósito perfeitos para a nossa existência? Ou temos corrido atrás de muita coisa neste mundo, praticado muitas obras, inclusive evangelizando, e se esquecendo de priorizar o principal, que é o relacionamento íntimo diário com o Senhor Jesus? Então, pessoal, se você reconhece que tem andado no automático, na religiosidade, o seu coração, quer dizer, o seu ser pensante, você já não considera mais agradar a Deus. Você faz por fazer porque tem que fazer. Você já não tem mais intimidade, comunhão com o Senhor Jesus. Você tem vivido distante dele. Você, de repente, tem vivido uma vida fria, distante de Deus. Então, se você deseja conhecer a Deus, se você que estava na religiosidade, desanimado,
fazendo as coisas no automático, frio, negligenciando o principal, que é o seu relacionamento íntimo com o Senhor Jesus todos os dias. E você que ainda não conhece a Deus, que não tem certeza da sua salvação, nós não sabemos a hora da nossa partida, e a hora é agora. Não sou eu. O Senhor Jesus está nos alertando, usando essa mensagem, pela misericórdia dele, que ele não precisa de nós, para nos alertar que ele está voltando. Ele está chamando você para receber a presença dele, ser livre de todo mal, receber a vida eterna, receber o perdão dos seus pecados, receber a salvação da sua alma, receber a paz que você tanto procura e que não encontrou e não vai encontrar em coisas, em pessoas deste mundo. Então, se você caiu a sua ficha, você já tentou ser feliz com tantas coisas, pessoas, situações e nunca se sentiu preenchido, feche os seus olhos e fale com Deus. Conte para Ele. De repente alguém te feriu, fulano me fez isso, meu pai, não gostei não, eu queria que o senhor me ajudasse a orar por ela, a perdoá-la, porque nós devemos perdoar, senão não vamos ser perdoados. Não precisa cheirar a pessoa, mas você deve orar por ela, se ela precisar de ajuda, você ajuda, enfim. Você não despreza ela, não dispensa ela, mas você não guarda sentimento contra ela. Então fale com Deus, assim mesmo, simples, do seu jeito, não tem um protocolo. Fale com respeito e com fé. Peça para o Senhor Jesus limpar o seu interior. Diga que você crê que Ele morreu e ressuscitou por você na cruz e que você o assume, que Ele é o Senhor Jesus Cristo. Não tem outro nome nenhum que merece adoração e louvor. Ele é o único Deus vivo. Se você adora ou ora para outro nome, você está cometendo o grave pecado da idolatria e se não se arrepender, você vai perder a salvação e vai para o inferno. Desperte, entregue a sua vida agora para o Senhor Jesus e confesse que Ele é o seu Senhor. Peça ajuda, peça perdão pelos seus pecados e creia quando Ele disse está consumado e Ele morreu e ressuscitou por você. Os seus pecados foram todos perdoados por Ele. Creia, não se deixe levar pela acusação do diabo, das pessoas, pela culpa, se você praticou coisas terríveis até agora. Se de agora em diante você mudar, o Senhor Jesus entra em você agora, arranca todo o mal, liberta você e derrama o Espírito dele sobre você. Receba, se você crê, o Espírito Santo agora. Seja novo, seja feita uma nova criatura, seja feita uma nova pessoa e que o Espírito de Deus possa encher a sua alma completamente e você receba a paz que você nunca teve até hoje em toda a sua vida e que esse dia seja marcado na sua vida para sempre, para a honra e glória do Senhor Jesus. Se você quiser parar o vídeo, continuar adorando a Deus, buscando Ele, pode ficar à vontade, tá bom? E que você possa desenvolver sua comunhão com Deus, entregar a sua vida para Ele, caminhar com Ele. É o que nós cremos em nome do Senhor Jesus. Amém. E se você quiser seguir a sua busca, como falamos, pode seguir. Medite na palavra de Deus pelo menos uma vez por dia, talvez pela manhã, antes de dormir. Fale com Deus quando levantar, converse com Ele sobre tudo, coisas simples. Faça do Senhor Jesus o seu melhor amigo. Busque Ele nos endereços que eu vou deixar na descrição, que vão te ajudar, como me ajudam a desenvolver minha comunhão com Deus. Eu tenho certeza, meu caro, Deus é contigo. E você vai ser a pessoa mais feliz desse mundo. Pode ter igual, mas não tem. Porque Deus não dá o Espírito por medida. E se você creu, eu tenho certeza que você nunca mais vai esquecer desse dia, porque Deus é contigo. Amém? Toda a honra e glória é do Senhor Jesus. Que Deus o abençoe, que a sua semana seja uma bênção.